graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos nessa noite, Senhor, tendo, Senhor, o Senhor na direção desse trabalho, esse ensinamento, Senhor, que o Teu Espírito possa nos esclarecer todas as coisas que ainda não conhecemos, ou talvez não tivemos oportunidade de aprender. Então, que o Senhor possa usar Teu servo com poder e graça para nos ensinar de uma forma que a gente possa entender e que o Senhor nos ajude a guardar e nos ajude a pôr em prática. E essa noite seja abençoada e que tudo aquilo que se levantar para atrapalhar o ensinamento de hoje caia por terra em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo no teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Gente, o meu esquema de estudo é um pouco diferente do Rodrigo. O meu é mais como uma pregação, mas eu sou um pouco mais acelerada. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, acrescentar, perguntar, tá certo? Então a gente vai começar hoje estudando a parábola do bom samaritano. Tá lá em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. E aí a gente lê assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aí ele estava citando Deuteronômio 6, verso 5. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. E aí ele estava citando Levítico 19, verso 18. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Quando a gente lê essa parábola, que ela é muito conhecida, a gente pergunta qual seria a aplicação dela para os nossos dias. E a interpretação mais conhecida que a gente pensa é sobre amar o próximo com compaixão prática, porque a gente vê uma pessoa cuidando da outra, de fato, como nós devemos fazer hoje. E tá certo, é isso mesmo. É isso que a Bíblia nos diz. Lá em 1 João 3,18 é dito: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Porém, hoje a gente vai ver um outro aspecto dessa parábola e a gente vai falar sobre cada elemento que Jesus apresentou nela, e cada elemento tem um símbolo. E a gente vai ver que ela fala muito mais sobre o grande conflito e tudo isso que atingiu o nosso mundo, digamos assim. E aí a gente vai ler então verso a verso e vai identificar cada um desses personagens, desses símbolos, e ver o que eles representam de fato.
Lá no verso 30, Jesus começa contando a parábola e ele fala que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem, a gente sabe que ele estava ferido, né? Mais para frente ele vai ser ferido na parábola. Ele é o personagem principal dessa parábola. Não que ele seja o mais importante, mas ele aparece desde o começo até o fim, sendo o símbolo central da parábola. Então a gente vai começar a falar sobre ele. Quem seria esse homem ferido nesse contexto do grande conflito? Ele representa cada um de nós, a humanidade que foi caída e ficou ferida pelo pecado. E aí Jesus fala que esse homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Isso também tem um simbolismo. Jerusalém, em toda a Bíblia, ela é conhecida como a cidade santa. Ela representa a presença de Deus. Era lá que o templo estava que ele tinha sido construído, né? Era lá que ele estava. Em Isaías 52, verso 1, diz: Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Também em Apocalipse, capítulo 21, verso 10, quando João tem as visões, ele conta que ele foi transportado em espírito até uma grande e elevada montanha e foi mostrada a ele a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, Jerusalém representa a presença de Deus. Do contrário, Jericó era uma cidade associada à maldição. Quando Israel conquistou a terra prometida, Jericó foi a primeira cidade conquistada e ela serviu como as primícias dessa conquista. O Senhor tinha determinado que nada do que houvesse nela era para ser tomado por Israel. Tudo que houvesse nela era para ser destruído, representando assim uma oferta ao Senhor pela conquista. E depois que ela foi conquistada, Josué pronuncia sobre ela essa maldição. No livro de Josué, capítulo 6, verso 26, a gente lê assim: Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e à custa do mais novo, as portas. Aqui tem um ponto bem legal. Se a gente for analisar, o povo quando saiu do Egito, eles infelizmente foram muito infiéis a Deus, eles ficavam murmurando, ficavam reclamando. Era para eles terem conquistado a Terra Prometida de uma forma maravilhosa e mágica, miraculosa, como foi na conquista de Jericó. Então, quando eles foram conquistar Jericó, vocês percebem que eles rodearam a cidade, eles tocaram trombetas, eles não lutaram para valer, para mostrar que era o poder de Deus que estava agindo ali. Então, se eles tivessem sido fiéis, eles não teriam passado aqueles 40 anos no deserto e todas as cidades teriam sido conquistadas pelo poder de Deus, não pelo poder humano, para mostrar que aquela conquista vinha de Deus. Tanto que, quando eles começam essa parte das conquistas, os povos ao redor falavam assim: esse povo aí, falaram que tem as pragas do Egito, falaram que atravessaram o Mar Vermelho, eles não acreditavam mais naquilo, porque viram que era um povo infiel a Deus. E infelizmente, depois a gente vê que essa maldição que foi pronunciada por Josué, ela teve um cumprimento. No livro de 1 Reis 16, verso 34, conta sobre esse cumprimento. Diz assim: Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando ele lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então, essa maldição, ela tinha vindo de Deus, ela não tinha vindo de Josué. Josué tinha sido apenas o transmissor da mensagem. Então, nos mostra que Jericó, infelizmente, ela sempre foi essa cidade associada à maldição. E por quê? Porque o povo que existia lá, eles tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, de se render a Ele, de seguir a Ele, também ser abençoado,
mas eles não quiseram, eles rejeitaram essa oportunidade. Então, eles simbolizavam o afastamento de Deus, essa decisão de viver longe dele. Então, por um lado, Jerusalém representa a presença de Deus, Jericó, por outro, representa esse afastamento dele. E aí, voltando lá à parábola, a gente lembra que Jesus falou que o homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, ele ia de um lugar elevado e santo para uma cidade associada à maldição. Simboliza a queda espiritual do ser humano. Adão e Eva estavam na presença de Deus, porém, escolheram viver separados dele. A humanidade escolheu sair da presença de Deus. Salmos 14, verso 2 e 3 diz assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E aí Jesus continua contando a parábola, e aí depois que ele fala que o homem desceu de Jerusalém para Jericó, né, ele estava descendo, ele veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. É fácil perceber quem eram os salteadores, né? Se a humanidade está caída, ferida pelo pecado, quem trouxe o pecado para o mundo? A gente sabe que foi Satanás e seus anjos. Então, esses salteadores representam Satanás e seus anjos que atacaram a humanidade. Mas é interessante que o texto fala que o homem foi deixado semi-morto. Ele não estava morto. Ele ainda tinha uma esperança. E isso também simboliza o nosso estado hoje. Infelizmente, a maioria da humanidade vive como zumbis, mortos-vivos, né? Eles correm em busca de dinheiro, em busca de prazeres, de trabalho, mas quando as coisas de Deus elas não são buscadas, infelizmente, né? Então, infelizmente, a humanidade, ela hoje está semi-morta, né? Com essa ilustração de um zumbi. Ela está viva, mas espiritualmente ela está morta. Morta para a vida eterna também, né? Efésios 2, 4 e 5 diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, graças a Deus, pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus, nós não estamos completamente mortos. Nós ainda temos a esperança de uma vida nova e eterna. E aí, Jesus continua contando que casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem ferido, o sacerdote passa de largo. Quem o sacerdote representa nessa parábola? Para a gente saber quem ele representa, a gente tem que saber qual era a função dele. Por que motivo a imagem, a figura do sacerdote foi criada? E aí a gente lê lá em Malaquias 2, verso 7, sobre isso. Diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, conhecimento, instrução. O sacerdote era o responsável por saber a lei, estudar a lei e passar ela para os outros. Então, o sacerdote, ele representa a lei de Deus. Mas, assim como o sacerdote vê o homem ferido e não o salva e passa adiante, a lei também, ela até nos mostra o pecado, o que estamos fazendo de errado, mas ela não tem o poder, ela não pode nos salvar. Gálatas 3, verso 11 diz que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E aí, Jesus conta que, semelhantemente ao sacerdote, um levita também descia por aquele lugar e, vendo aquele homem ferido,
também passou de largo. O levita, a gente vai pensar como a gente pensou sobre o sacerdote. O que os levitas faziam, por que eles foram criados, por que a função deles foi criada. Números 8:19 diz: E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, o Senhor os entregou para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação. Observou que eu estava atrasada no meu estudo. E para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. Então os levitas, eles eram responsáveis pelo serviço no templo, pela música, pela guarda e por toda a função que poderia auxiliar o culto. Então os levitas, eles representam as nossas boas obras, tudo que nós podemos fazer para a causa de Deus. Representa também que estarmos ocupados com atividades religiosas, da igreja, ou até para o meu próximo, não é suficiente para me salvar do pecado. Não há nada que eu faça que possa me salvar. Então, o sacerdote representa a lei e o levita representa as boas obras. Porém, ambos não têm poder para salvar. E aí Jesus continua no verso 33, dizendo que certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo aquele homem ferido, compadeceu-se dele. Quem eram os samaritanos naquele tempo? Os samaritanos eram um povo desprezado pelos judeus. Eles eram um povo mestiço, eram uma mistura de israelita e de povos estrangeiros. E por que eles eram tão odiados pelos judeus? Porque eles misturavam o culto a Deus com práticas pagãs. Lá no livro de Números, fala sobre eles, no capítulo 8, verso 19, e diz que eles temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, eles serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Então, os judeus, eles se achavam mais santos do que eles, porque eles diziam que seguiam só a Deus. Mas nós sabemos que eles eram hipócritas, que eles tinham também os pecados deles. Mas os samaritanos eram esse povo que misturava o culto a Deus com o culto a deuses pagãos. Os samaritanos tinham uma forte influência da cultura grega, eles tinham misturado bastante essas coisas. Eles chegaram a criar até um segundo santuário que era contrário à vontade de Deus, que Deus falou que os sacrifícios só poderiam acontecer no local que ele tinha escolhido. E os samaritanos acabaram criando um segundo templo, que era no Reino do Norte. Então teve muita rivalidade, realmente eles andavam de maneira errada em muitos sentidos. Mas os israelitas também acabam fazendo coisas semelhantes. Também era um povo que por muito tempo cometeu idolatria e vários tipos de problemas. Mas eles eram muito mal vistos, isso socialmente. Até aquela história da mulher samaritana no poço. Os judeus que estavam com Jesus, eram os discípulos, não queriam nem que Jesus falasse com aquele povo. Mas você vê que Deus queria salvar a todos. Posso comentar uma coisa? Pode, Juliana. Então, eu ia falar mais ou menos isso que o Rodrigo falou. É que os samaritanos, né, é que as 12 tribos, eles se separaram, né? Então, 10 tribos, que foram as tribos do norte, e 2 foram do sul, e eles se perderam, essas 10 tribos, né? Você vê que os judeus, que era a tribo de Judá e a de Benjamim, ficaram cativos na Babilônia. E Deus deu uma segunda chance para eles. Mas as 10 tribos não, eles foram em cativeiro com o povo da Síria. Rodrigo, me corrija se eu estou falando bobagem. E lá eles se perderam, e se desfizeram e acabou. Aí eles viraram tipo os samaritanos, né? Que eles se misturaram com outras nações, igual o Rodrigo está falando aí. É isso sim, Juliana. Eles foram destruídos pelos assírios, que depois acabaram... Eles vão dar lugar para a Babilônia, para o reino da Pérsia, da Medo-Pérsia, né? Então é exatamente o que você falou, é isso mesmo. E aqui na parábola, quando a gente pergunta quem é o samaritano, fica fácil de saber, né? Porque se o sacerdote e o levita não salvaram e o samaritano salvou,
Se a lei e as boas obras não podem salvar, quem pode nos salvar, né? Fica fácil saber que o samaritano representa Jesus. E assim como os samaritanos eram desprezados pelos judeus, Jesus foi completamente desprezado pelos judeus que eram seu povo. Mas, assim como na parábola e assim como na vida, é ele quem de fato salva. Isaías 53, verso 3, fala sobre essa rejeição de Jesus. Diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Também João 8, 48 mostra uma cena em que os judeus xingam, entre aspas, né? Porque para eles chamar alguém de samaritano era um xingamento. Os judeus xingam a Jesus de samaritano. João 8,48, os judeus dizem a Jesus assim: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Eles estavam como que interpretando aqui a parábola pra gente, né? Porque de fato Jesus é o samaritano da parábola. E aí no verso 34, Jesus continua dizendo que depois que aquele samaritano se achegou àquele homem caído, diz que ele pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou aquele homem para uma hospedaria e tratou dele. Aqui é um ponto muito interessante que quando aquele homem é curado pelo samaritano, o samaritano usa óleo e vinho. Legal. São dois elementos muito importantes. O vinho, como a gente sabe, em toda a Bíblia, representa o sangue, o sacrifício de Jesus. Mateus 26, verso 27 e 28, Jesus fala, ele toma o cálice, né, e tendo graças, diz aos discípulos, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, o vinho, ele representa o sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus é o meio pelo qual eu, novamente, totalmente impura, pecadora, miserável, posso me tornar limpa, posso, de novo, ser declarada justa diante de Deus. Não porque eu mereço, porque eu não mereço, mas pelo que Jesus fez por mim, porque ele viveu a vida que eu deveria viver sem pecado. E isso é justificação, é Jesus me tornando justa. Romanos 5, verso 9 diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, o vinho representa o sacrifício de Jesus e isso sim nos salva. O outro elemento é o óleo. O óleo ou o azeite, na Bíblia, representam o Espírito Santo. Existem diversos versículos que falam, fazem esse link entre o óleo, o azeite e o Espírito Santo. Eu escolhi um que eu acho que representa bem isso, que é quando Samuel vai ungir Davi. A Bíblia fala que Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, ao ser ungido, Davi ficou cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos convence. Quando nós pecamos, quando nós erramos, é ele quem nos fala que estamos errados. É ele quem nos convence do pecado. E ele faz de novo essa ligação entre nós e Deus. Ele nos reconcilia com Deus. E aí nós podemos, como o homem ferido da parábola, ser salvos. E esse é o processo de santificação. Porque uma vez que fomos justificados e somos, de novo, tornados justos pelo sangue de Jesus, infelizmente nós somos humanos e acabamos pecando de novo. Mas aí vem o Espírito Santo, nos convence do pecado e de novo nos reconcilia com Deus. E esse é um processo que nós vamos ver mais para frente, que dura a vida inteira.
2 Tessalonicenses 2,13 diz que devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o vinho representa o sacrifício de Cristo, que nos remete à justificação, e o óleo representa o Espírito Santo, que nos remete à santificação. E tendo uma vida justificada e santificada, quando Jesus voltar, seremos glorificados. A glorificação é a restauração da imagem de Deus. Ela será plena em nossa vida. E aí Jesus continua contando a parábola e ele diz que depois de cuidar daquele homem com óleo e vinho, o samaritano coloca ele sobre o seu próprio animal e leva para uma hospedaria e trata dele. O que seria o animal? O animal também representa o sacrifício de Jesus, porque ele carregou nossos pecados sobre os seus ombros. Isaías 53, verso 4, diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E aí ele também diz que depois de colocar aquele homem sobre o animal, ele leva para uma hospedaria e trata dele. O que seria a hospedaria? Representa a igreja, mas não como um templo, como dizem, né? Como um edifício, como um lugar. Representa a igreja como comunidade, como irmãos em Cristo. É onde nós, que somos todos feridos pelo pecado, podemos mais uma vez sermos cuidados e fortalecidos. Hebreus 10, 24 e 25 diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esses dias aí eu tava vendo com a Bruna uma pregação, eu não me lembro agora quem foi, mas era um pastor do norte, né? Não sei se é norte ou nordeste, que falava sobre a questão de... É semelhante a essa parte da hospedaria, que a gente pensa e muita gente fala que a igreja ela é um hospital, que ela tá lá para curar as pessoas que estão doentes pelo pecado, e isso é verdade. Você vai falar sobre isso? Depois. Então eu vou deixar a Bruna falar sobre isso, eu achei que não ia falar, mas tá bom. E aí no verso 35, Jesus continua dizendo que no dia seguinte, o samaritano tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então aqui a gente vê 2 denários. Um denário era o pagamento normal por um dia de trabalho de um trabalhador comum. E 2 denários representam 2 dias de salário. E esse valor era suficiente nos dias de Jesus para cobrir vários dias de hospedagem. E esses 2 denários, eles têm possíveis significados. Nenhum exclui o outro. São várias interpretações que fazem sentido. E aqui eu coloquei 3. A primeira é que eles podem simbolizar o Antigo e o Novo Testamento, que são as Escrituras, a revelação de Deus, o que Deus deixou para nós até Ele voltar. O segundo pode também representar os 2 mandamentos que resumem a palavra de Deus, que é o que Ele deixou para nós: amar a Deus e amar ao próximo. Uma outra interpretação seria também a palavra de Deus e seu Espírito. Afinal, a palavra de Deus é o desejo que Ele tem para nós, para que nós vivamos segundo ela, e o Espírito é quem nos mostra o que devemos fazer, como devemos interpretá-la. Mas, sendo qualquer uma dessas interpretações, o fato é que os 2 denários, eles representam uma porção dobrada. É uma provisão mais do que suficiente que Cristo deixou para a sua igreja até que Ele volte.
Aqui eu coloquei durante a sua ausência, entre aspas, porque ele está conosco todos os dias. Mas é o que ele deixou para que nós estejamos sustentados durante essa ausência, entre aspas. E quando o samaritano deixou 2 denários, ele demonstra pra gente, Jesus demonstra pra gente várias coisas. A primeira é uma generosidade desinteressada, é sua graça. Jesus não precisava ter deixado o céu e vindo morrer no nosso lugar. Ele já tinha uma vida esplendorosa lá no céu, nada lhe faltava. Mas por seu amor pelo mundo, ele deixou o céu e veio morrer no nosso lugar, veio viver a vida que nós não conseguimos viver. E isso é graça. Nós não podemos pagar, não há nada que nós façamos que retribua a Jesus o que ele fez por nós, não tem preço. Mas, mais uma vez, representa sua generosidade, seu amor por nós. Segundo, representa também um cuidado contínuo. Aquele samaritano, ele poderia ter cuidado daquele homem só por um dia, né? Ah, eu já te ajudei até aqui, agora você se vira. Mas não, aquele homem, ele garantiu que o homem ferido estivesse sendo cuidado até que ele voltasse. E o mesmo com Jesus. Jesus e nós. Jesus, ele faz questão de estar conosco todos os dias, cuida de nós todos os dias, até que ele volte. Ele se preocupa com a gente. E também representa uma confiança naquele hospedeiro. Ele confiou a ele a tarefa de cuidar daquele homem que se mostrou importante para ele. E aí Jesus, o samaritano, confiou nesse hospedeiro. E aí fica a pergunta para a gente: quem são esses hospedeiros? E é isso que o Rodrigo estava tentando adiantar. Quando a gente lê essa reflexão de quem deveriam ser os hospedeiros, me lembra do episódio de Caim. Depois que ele mata Abel, o Senhor vai atrás dele e pergunta, né, onde estava Abel, e a resposta dele é essa: não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? E de fato era isso que o Senhor queria que ele fosse. O Senhor queria que ele fosse cuidador, tutor, responsável por Abel. E é isso que ele quer de nós hoje também. Ele quer que sejamos responsáveis pelos nossos irmãos. Então, os hospedeiros somos todos nós. Nós devemos cuidar dos feridos. Assim como nós também queremos ser cuidados pelos outros, nós também devemos cuidar. E aí volta aquela interpretação mais usual da parábola. Nós devemos, sim, cuidar dos nossos irmãos. E é isso que o Senhor deseja de nós. Quando aquele intérprete da lei pergunta para Jesus quem era o próximo dele, ele, como Caim, ele estava tentando se esquivar da responsabilidade dele de cuidar do irmão dele. E 1 João 3,16, Jesus diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida também pelos nossos irmãos. Então, agora acho que eu posso complementar. A Bruna estava falando sobre a hospedaria e de como ela é vista como a igreja, como o povo de Deus reunido, como se fosse um grande hospital. E essa interpretação, ela é verdadeira. Só que esse pastor que a gente estava assistindo falou uma coisa muito interessante que eu não tinha me atentado, e ela é muito verdadeira. Que muita gente pensa que a igreja é hospital e é só isso, mas na verdade não. A igreja, o povo de Deus, na verdade, são soldados no campo de batalha. E a nossa missão é salvar várias pessoas que estão aí perdidas. Já assistiram aquele filme Até o Último Homem? Se não assistiram, assistam. Um soldado adventista que salvou milhares de pessoas, salvou quase 100 pessoas. Ele salvou muita gente no meio do campo de guerra sem usar nenhuma arma, resgatava as pessoas do exército dele, do exército inimigo. E essa é a nossa função nos dias de hoje. Essa é a nossa função nesse mundo. Nós somos soldados no campo de guerra. E nesse campo de guerra, nessa batalha, nesse grande conflito entre o bem e o mal, existem pessoas que estão doentes e vão passar um momento naquele hospital, naquela hospedaria.
Mas o fato é que muita gente passa a vida inteira na hospedaria e nunca sai, nunca se cura, nunca melhora e nunca vai buscar as pessoas que estão perdidas e que estão precisando de ajuda. E Deus precisa que nós saremos logo para buscarmos outros, né? É isso que o Senhor espera de nós. E aí no verso 35, depois que ele entrega os denários ao hospedeiro, Jesus fala assim, Jesus o samaritano, né? Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Eu te indenizarei quando voltar. Aponta para a segunda vinda de Cristo, quando ele de fato recompensará os fiéis. Apocalipse 22, verso 12 diz: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E aí, terminada a parábola, Jesus pergunta para aquele intérprete da lei: Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Tem uma parte legal aí, posso falar? Volta lá na outra. Aqui tem uma coisa que é interessante, você vê esses mestres da lei, eles eram tão difíceis que ele não falou quem era o próximo, dizendo, o samaritano era o próximo. Ele fala, é o que usou de misericórdia, nem pra afirmar, ele sabe que ele tá errado, ele já viu que ele tá errado, mas ele não dá o braço a torcer. Ele não quer nem mencionar o nome, né? Então, pode falar, Juliana. O Rodrigo falou em relação que nós somos soldados, e é uma verdade, se a gente lê a palavra de Deus, tem várias passagens que a Bíblia fala que nós estamos em guerra mesmo. Você vê que lá em Efésios fala para a gente vestir a armadura de Deus, né? Quem que vestia a armadura? Eram os soldados da época, né? Fala que a espada, que a palavra de Deus é a espada. Paulo fala para Timóteo, me ajuda a suportar os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Então, tem várias passagens que mostram que nós estamos em guerra mesmo, guerra espiritual. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Se a gente pudesse ver o mundo espiritual como Samuel mostrou lá para aquele moço, né? Quando o rei foi atacar Samuel, estava só Samuel com o funcionário dele da época, né? E ele ficou apavorado e falou para Samuel, e agora o que a gente vai fazer? Aí Samuel falou, calma, meu filho, calma. E pediu para Deus mostrar, abrir a visão do moço que fala na Bíblia, né, que era o funcionário dele, o ajudante dele. E ele viu carruagens, né, cavalos. Então, assim, nós não podemos ver o mundo espiritual, mas a Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor, né? E eu acho que o nosso redor está os anjos do Senhor. Então, a gente está em batalha espiritual, né? Nós estamos em batalha espiritual, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que orar, a gente tem que lutar, né? Tem que fazer o que a Bruna falou, que a palavra de Deus nos pede, porque a Bíblia fala que aquele que se é fiel até o fim receberá a coroa da vida. Essa batalha só vai acabar no dia que a gente morrer ou no dia que Jesus voltar. É verdade, Juliana. Tem também o Combati o Bom Combate, né? Daria para fazer uma pregação, um estudo só sobre isso, porque realmente tem muitas referências. E tem uma coisa importante também, como a gente falou, muita gente que passa a vida inteira no hospital. E quem passar a vida inteira dentro do hospital, que não estiver disposto a melhorar, não estiver disposto a mudar, não estiver disposto a se curar desse pecado para viver como Deus pediu, como é que vai ser no final de tudo? Essa pessoa vai fazer parte da vitória? Porque a nossa passagem pelo hospital, ela pode até durar um tempinho, mas ela não pode ser o tempo todo. E aí, Jesus fala lá para o intérprete da lei, diz assim, finalizando o texto, né? Ele disse assim, vai e procede tu de igual modo. Vai e procede tu de igual modo. Era para o intérprete da lei proceder igual a quem? Que ele não quis dizer o nome, né? Era para ele ser igual ao samaritano. E quem era o samaritano? Era Jesus. Então, nós devemos ser iguais ao samaritano. Ou seja, nós devemos ser iguais a Jesus. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz: Segundo é santo aquele que vos chamou,
tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. No livro Atos dos Apóstolos, não o da Bíblia, esse é um livro comentando o livro de Atos dos Apóstolos, tem 2 parágrafos que fala sobre esse processo de santificação, e eu coloquei aqui e eu vou ler ele para a gente finalizar. Diz assim: a santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Não se alcança com um agradável turbilhão de sentimentos, mas é o resultado de morrer continuamente para o pecado e viver cada dia para Cristo. Não se pode corrigir os erros, nem produzir reforma de caráter por meio de esforços débeis e inconstantes. Só podemos vencer mediante longo e perseverante esforço, severa disciplina e rigoroso conflito. Não sabemos quão terrível será a nossa luta no dia seguinte. Enquanto Satanás reinar, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Então, até que Jesus venha, né? Enquanto durar a vida, não haverá linha de chegada. Nenhum ponto que possamos atingir e dizer: alcancei tudo o que precisava ser alcançado. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Então, que possamos buscar sermos mais como o bom samaritano, né? Buscando a Deus, né? Fazendo uso, digamos assim, do óleo e do azeite, apropriando para nós a salvação que Jesus proveu através do sacrifício dele, para sermos novamente justos diante de Deus, com o azeite também que representa o Espírito Santo, que ele seja diário em nossa vida, porque nesse processo de santificação é ele quem é o personagem principal que nos leva até a Deus, que nos reconcilia com ele, que possamos todos os dias buscar a presença dele em nossa vida, para que possamos ser pessoas melhores, para que, como o Rodrigo falou, possamos sermos curados rapidamente, para que possamos ajudar outras pessoas que estão trilhando esse caminho, feridas também na estrada da vida, que não é fácil, que possamos nos fortalecer aos outros, como nós temos feito aqui nesses estudos, que possamos buscar a Deus todos os dias. Se a gente for olhar com todas as letras mesmo que a Bíblia diz, a gente não foi feito para ficar parado. Nós não temos outra função nesse mundo além dessa. A nossa única função nesse mundo, a gente só está aqui nesse mundo para poder levar luz para outras pessoas. Se nós não estivermos fazendo isso, nós estamos aqui à toa. Nós estamos aqui perdendo tempo dentro da hospedaria, dentro do hospital. E se a gente não sair para levar isso para outras pessoas, a gente não está cumprindo nosso papel nesse mundo. Estaremos também gastando em vão os recursos que o Senhor nos deixou, né? É verdade. Isso conversa muito com a parábola das 10 virgens também. A gente Dos tem talentos. Dos talentos, sim. A gente precisa do Espírito Santo para fazer essa obra e a gente não pode enterrar os nossos talentos, A gente tem que ser... nós devemos ser mordomos fiéis do Senhor, né? Ô, Rodrigo. Pode falar, Bruno. Juliana. Então, Deus deixou os dons, né? Os dons espirituais. Tem gente que confunde muito frutos com dons, né? Os frutos são a evidência que você está cheio do Espírito Santo. E os dons são ferramentas que Deus deixou para a pregação do Evangelho. Por exemplo, o Rodrigo tem o dom, eu acho que ele tem um dom de mestre. O dom dele é dar estudo bíblico. Deus deixou isso para ele. Bruna também. E cada um tem um dom, que a Bíblia fala que o Espírito Santo distribui dom conforme lhe apraz, né? Então, por exemplo, Paulo, na época dele, ele necessitou do dom de línguas porque ele pregou para o mundo todo da época dele. Ele necessitava aquele dom. E as pessoas confundem muito, Rodrigo, principalmente nas igrejas evangélicas. Eles acham que dom é evidência do Espírito Santo, e não é. Os dons são ferramentas que Deus dá para a gente ajudar na pregação do Evangelho. O dom de profecia, qual que é? É a pregação da palavra, né? Tem, lógico, o dom de profecia, igual que
os profetas, né, da Bíblia, né? Você vê que Filipe tinha 7 filhas, que elas eram profetas. Existe esse dom, mas o dom de profecia é o dom de pregar a palavra de Deus. Tem vários dons da Bíblia. E a gente tem que buscar a Deus os dons para a gente poder fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Ele quer, igual vocês estão falando. Nós estamos aqui para salvar pessoas. E também temos que usar os nossos talentos também, que é uma outra coisa, né? Que Deus dá. Por exemplo, eu tenho um talento que eu sei costurar. Eu posso servir a Deus nesse talento que eu tenho, né? Por exemplo, eu falei para o Roberto, ele da igreja lá, agora ele vai embora, mas ele é professor de inglês. Aí eu falei assim, Roberto, vamos fazer um curso de inglês aqui na igreja para chamar pessoas. Então, cada um tem um talento também, temos talentos, e nós temos que buscar isso de Deus. E buscar para Deus capacitar a gente, aprimorar a gente, porque pela gente mesmo a gente não consegue fazer nada. A gente precisa dos dons do Espírito Santo e dos talentos, né? É verdade, Juliana. E todos nós temos dons e temos talentos, né? Deus não deixou ninguém desprovido. Todos nós temos algo a contribuir na obra dele, tanto que é interesse dele que nós contribuamos. Ele não deixaria isso assim, alguém desprovido, né? Outra coisa também que eu acho interessante é que as pessoas, elas confundem também ser luz, achando que elas devem ser, tipo, aparecer de alguma forma. Não. O ser luz é para iluminar o caminho dos outros, né? Muita gente não entende isso, acha que Deus vai glorificar elas de alguma forma, mas isso não é o propósito. O propósito de Deus é que nós possamos iluminar a vida delas. Não é para que eu apareça, mas para que Ele apareça. Isso a gente lembra também do Apocalipse 12, da mulher vestida do sol, mostrando claramente, ela não tem luz própria. Nós não temos luz própria, né? Se não for pelo poder de Deus e refletindo o que Deus faz a mudança na nossa vida, a gente não tem essa luz para levar para o mundo, né? Isso é bem importante mesmo. Alguém gostaria de complementar mais com alguma coisa? Você poderia orar pra gente, Juliana? Agora sim. Deus querido, Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por esse estudo maravilhoso que a Bruna nos deu. Que essa palavra possa ficar na nossa mente, no nosso coração. Que a gente possa, Senhor, todos os dias sentir o desejo, Senhor, de salvar as pessoas, de alcançar as pessoas. Capacita cada um que está aqui nesse estudo e as pessoas também que não puderam estar. Que o Senhor possa estar abençoando cada família representada, Senhor. Muito obrigada por tudo. Fica conosco, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pessoal, por esse tempinho que a gente teve aqui estudando. Deus abençoe a todos, viu? Valeu, gente. Boa noite. Semana que vem tem mais. Obrigado. Boa noite. Valeu, gente. Bruna, boa noite. Boa noite. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço.